a grande crise existencial. Embora os conflitos que a fé religiosa produziu em muitas vidas, no passado, especialmente nos já longínquos dias da Idade Média, nos quais prevaleciam a ignorância, o temor e o absolutismo do poder clerical, o arquétipo espiritual tem sido uma necessidade para o desenvolvimento psicológico do ser. Lamentavelmente, personalidades psicopatas, na sua grande maioria, temerosas da vida e portadoras de conflitos refugiam-se nas doutrinas religiosas, como noutras áreas da sociedade, mas especialmente nas primeiras, ocultando os seus dramas e medos, ao tempo que, em nome da salvação, castram os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes, submetendo-os aos seus caprichos e insânia. Proíbem tudo quanto pode proporcionar-lhes alegria de viver, liberdade de pensamento, ampliação do sentido da vida, exaltando a experiência humana, porque se encontram conturbados e invejam os saudáveis. Condenam tudo quanto lhes constitui sofrimento, pela covardia que os caracteriza em relação ao autoenfrentamento, preferindo a sombra à plenitude do self. Toda religião, no seu significado profundo, objetiva religar a criatura ao seu Criador, o que representaria estabelecer o eixo pleno ego-self, o ser aparente com o real, proporcionando-lhe condições de saúde e de paz. Ao invés disso, as mentes atormentadas e mal desenvolvidas, os espíritos angustiados, autossupliciando-se, como se os seus corpos fossem os responsáveis pelos pensamentos e conflitos resultantes da fissão da psique no anjo e no demônio, com predominância desse último, em face das tendências tormentosas não vencidas, evitavam o mundo e o odiavam em conduta masoquista. É natural que o desenvolvimento da sociedade e as conquistas da inteligência, a partir do período industrial, da revolução inevitável imposta pelo progresso, voltassem-se para combater esse parasitismo emocional e retrocesso cultural, abrindo portas a novas experiências e desmistificando as informações fantasistas das condenações infernais e das punições divinas. Lentamente, mas com segurança, as filosofias do positivismo, do existencialismo e do niilismo encarregaram-se de apresentar o lado agradável da existência, as belezas que existem em tudo e em toda parte, as concessões formosas do prazer e do ter, as novas experiências do conhecimento, arrebatando as multidões. Ao mesmo tempo, a ampliação dos conceitos em torno do universo e sua incomparável grandeza afastou os antigos fregueses das religiões dos arraiais da fé para a convivência com outro tipo de realidade que desmentia suas afirmações, agora fáceis de ser comprovadas, dando lugar ao ceticismo, à crítica mordaz dos seus textos e dogmas, bem como ao inevitável abuso defluente dos excessos. A hipocrisia religiosa não pôde suportar a realidade dos comportamentos humanos, rompendo os limites que lhes foram impostos multimilenarmente, atirando-se com sede excessiva nos usos que se transformaram em abusos de consequências igualmente danosas. Os avanços da ciência apoiada na tecnologia dignificou a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando seu poder até chegar aos extremos de tornar-se onipotentes, de tal modo que nada se faz sem o seu concurso, chegando-se mesmo a considerá-las os novos deuses do panteão cultural da atualidade. A era industrial revolucionou todos os padrões de comportamento então vigentes, e o ser humano lentamente submeteu-se às máquinas que concebeu e criou, tornando-se-lhes servos obedientes. A ganância de possuir mais ampliou o seu desempenho, fascinando os governos das nações poderosas, que enlouqueceram pelo fascínio de mais conquistar, submetendo lentamente os demais povos à sua dominação arbitrária, disfarçada ou não, por meio das falsas ajudas aos países em desenvolvimento, explorando-os, escravizando-os, utilizando-se da política arbitrária e de mecanismos perversos de controle por intermédio das suas agências de espionagem e de corrupção, atingindo culminâncias de glórias e de recursos, quais ilhas fantásticas no meio de oceanos de miséria à sua volta. De igual maneira, com habilidade e sem escrúpulo, fomentaram as guerras de extermínio em nome de suas raças prepotentes, decantadas como superiores pela cor da epiderme, pelo sangue, pela tradição.
O ser psicológico, porém, é livre, mesmo quando se encontra submetido a circunstâncias e situações indignas e escravistas. A sombra predomina na conduta, mas o si mesmo permanece orquestrado pela esperança e pelas aspirações de liberdade e de triunfo. Pôde-se observar essa situação conflitiva nos campos de concentração e de trabalhos forçados e de extermínio, quando os judeus, colocados como capos para vigiarem seus irmãos de raça, apresentavam, não poucas vezes, mais crueldade do que a dos seus indignos comandantes. Narra-se um desses momentos quando um capo luta tenazmente com um pai para que esse lhe dê o filho para ser encaminhado à câmara de gás. No esforço desenvolvido pelo genitor da vítima, esse gritou-lhe: "Você não tem filho?", para ter uma ideia do que é perder-se um de forma tão malvada. E ele respondeu trêmulo: "Sim, é claro que tenho. Por isso sou obrigado a eleger 5 crianças para a câmara, conforme solicitaram-me, ou meu filho irá no lugar vazio." A sombra alucinada não tem dimensão da própria loucura, e o ego torna-se de uma crueldade sem limite. Vale a pena recordar outro terrível momento de crueldade e infâmia no período em que a Polônia sofria o drama do Holocausto, quando os sicários solicitaram a um rabino do gueto que selecionasse expressivo número de judeus para as câmaras de gás, e ele, ameaçado, optou pelo suicídio na difícil situação, não se tornando algoz dos seus irmãos. A outro, que o substituiu, foi feita a mesma absurda proposta, e ele viu-se na contingência de eleger os que queriam ser assassinados, constatando depois que fora ludibriado pelos agentes da crueldade. Muito difíceis soluções em circunstâncias dessa natureza, quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física no comando da sombra e dos arquétipos da esperança, da felicidade e do significado passadas aquelas horas intermináveis. A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmos, pelos demais e por tudo, incluindo a natureza. Esse desvario, num crescendo alucinado, proclama o prazer pessoal acima de todas e quaisquer circunstâncias, apelando mesmo para a morte, quando aparentemente surge qualquer ameaça ao seu ego exacerbado que exige prazer até a exaustão. Não é outro o fenômeno que diz respeito ao aborto provocado, como instrumento de libertação da responsabilidade do trabalho, embora sabendo-se que a coabitação sexual, como é natural, leva à concepção que poderia ser evitada pelas pessoas egoístas que não desejam compromissos e se equivocam, pensando sempre no eu insensível até o momento futuro da solidão e da amargura. De igual maneira, o crime da eutanásia, quando o paciente não deseja experimentar o processo degenerativo, os fatores decorrentes das enfermidades, as situações purificadoras pelo sofrimento, exigindo a interrupção da própria existência. Em terríveis atos suicidas assistidos, ou quando a família resolve pela interrupção da vida de um dos seus membros que lhe exaure os recursos com os procedimentos médicos de alto custo. Ao lado desses terríveis algozes psicológicos da sociedade contemporânea, que sofre os efeitos dessas amargas decisões, o suicídio cresce em estatística, em razão do niilismo que tudo reduz à consumpção da vida pela morte. Uma sociedade que mata fetos indefesos, idosos e enfermos irrecuperáveis e justifica-se. Como pode tornar-se fraterna e solidária? Como quebrar esse gelo emocional de mulheres e homens interessados apenas no momento fugaz pelo qual transitam, sem pensar na própria situação logo mais? Não seja de estranhar a tragédia do cotidiano, a crise existencial que toma conta dos indivíduos e da sociedade. Uma nova religião psicológica, sem cultos nem dogmas, lentamente surge, a partir da visão holística de Jung, que vivenciou experiências mediúnicas inumeráveis com a jovem prima Helena Preiswerk, na intimidade do lar, na personificação que o dominava uma que outra vez, revendo-se como alguém do século anterior. O espiritismo, por sua vez, doutrina profundamente positivista, fundamentada nas experiências psicológicas e transpessoais da imortalidade do ser, do seu triunfo sobre a morte,
da multiplicidade das existências, respondendo pelo conhecimento arquivado no inconsciente coletivo, oferece as certezas para o avanço do ser que se é, sem dúvida, o verdadeiro imago Dei, no rumo de Deus. Com certeza, aquele que está acima das descrições bíblicas, que somente dão uma pálida ideia arquetípica da sua realidade, que supera a conceituação antropomórfica, abarcando o universo como causalidade e fatalidade de tudo e de todos. O autor da psicologia analítica afirmou com ênfase: através da minha experiência, eu conheço um poder maior do que meu próprio ego. Deus é o nome que dou a esse poder autônomo, portanto, fora dele e dominante nele. Ora bem, para que a culpa apareça, torna-se necessária a presença de Deus na consciência, mesmo que sem dar-se conta, porque é através da sua transcendência que o indivíduo possui o padrão interno do que é certo e do que é errado. Ei-lo, pois, íncito no mais profundo abismo do si mesmo. Na sua obra monumental, o Aion, ainda se refere o admirável mestre. Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Esse Cristo, o estado crístico logrado por Jesus, na sua condição de médium de Deus, foi alcançado pelo apóstolo Paulo e por muitos discípulos, que se lhe entregaram em regime de totalidade, e ainda pode ser logrado quando se atinge o estado luminoso, tornando-se livre dos processos reencarnatórios, das injunções penosas do corpo, das circunstâncias impositivas da evolução. Auxiliar na conquista desse estado é missão da psicoterapia profunda, trabalhando o ser integral, rompendo a concha grosseira em que a sombra muitas vezes se oculta, evitando ser identificada. Dessa crise existencial, que desestrutura o ser humano, transformando em máquina de prazer, que logo se desgasta e decompõe, surgirá uma nova proposta de humanização do ser, que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe, dos sentimentos que engrandecem, que elevam moralmente e dão real significado existencial, trabalhando para que, na condição de célula social, ao transformar-se para melhor, contribua para todo o conjunto. Será, então, factível acreditar-se no mundo melhor, saudável e abençoado, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao alcance. O ser humano em crise existencial. O ser humano pleno.